toda cicatriz, ela é um memorial. Todo homem que foi marcado, ele carrega autoridade para falar com outras pessoas que estão vivendo o que ele já viveu, porque ele passou por aquilo e ele rompeu. Quando eu fui para esse quarto, Deus falou claramente comigo, 210 era o número do quarto, né? E ele falou, filho, 210 pode ser o que você quiser. Pode ser o número do seu cárcere, pode ser o número do seu leito, pode ser o número do seu lugar de sonhar, você que vai definir o que isso aqui vai ser. E eu decidi, eu falei, eu quero que isso aqui seja um lugar de gratidão, de sonho, eu vou começar. Repete a frase, eu o quê? Eu decidi. Bem-vinda a mais uma edição do EvaCast. Eu estou aqui com um coração muito grato, muito feliz com o que foi preparado para o dia de hoje. E já quero olhar nos seus olhos e dizer assim, olha, se prepara. Hoje não é um dia qualquer, esse EvaCast não é um EvaCast qualquer. E abre o teu coração. Confia em mim, olha nos meus olhos, confia em mim. Abre o teu coração. Prepara papel e caneta, porque você vai receber aqui coisas poderosas para levar você para um outro nível na sua vida. E eu estou muito grata a Deus pelo privilégio de estar com o pastor André Fernandes aqui. Amém. Eu disse a ele que eu ia dizer algo olhando para os olhos dele, mas eu queria dizer para você saber, né? Talvez ele não saiba, eu conheci o pastor André na pandemia e amigos em comuns me compartilhavam vídeos seus e é impressionante como você me sustentou na minha jornada. Uau. Dias muito difíceis para mim que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo no mundo, que tinha a ver com o que estava acontecendo na minha alma. Dias em que eu disse assim, eu acho que o meu esforço não vai valer a pena. Eu acho que eu não vou conseguir reparar o que eu tinha destruído com minhas próprias mãos. Eu conversei um pouco agora com você. E quantas vezes você foi usado por Deus para abençoar a minha vida. Então, Aleluia. muito obrigada. Amém. Muito obrigada por ser canal de vida, né? E Deus é lindo, Ele surpreende. Ele está aqui sentado na minha frente, eu estou olhando nos olhos dele. E eu posso agradecer o agir de Deus na minha vida, através da sua vida. Amém. Então, gente, se prepara. O pastor André Fernandes é um homem muito usado por Deus. Ele é um homem jovem, mas que carrega uma autoridade, carrega uma unção. Eu admiro a capacidade dele de realizar. Ele é forte e corajoso. Você é forte e corajoso. Ele é cheio de vigor, né? De uma visão muito ousada. Ele tem feito história na geração dele. E eu tenho certeza que Deus não preparou esse encontro por acaso. Você não está aqui por acaso. Então, prepara para receber tudo. Não, olha, assim, sabe o que é? Não deixa nada passar. Porque eu tenho certeza que se você for capaz de receber o que Ele vai nos entregar hoje e colocar em prática, a chave sempre é colocar em prática, você vai experimentar algo novo de Deus na sua vida. Pastor, muito Amém. obrigada. Honrado. Sabe o que me tocou enquanto você compartilhava, né? Você falou que foi um período muito difícil na sua vida em que eu fui, de alguma forma, um canal de vida. Muito. E foi um período muito difícil na minha também. Eu acho que isso que é a beleza do ministério, né? Às vezes a gente está ministrando cura e a gente está doente. Às vezes a gente está ministrando ânimo, a gente está cansado. Às vezes a gente está ministrando restauração, a gente está quebrado em alguma área. Então, assim, 2019, 2020, 2021, sem dúvida nenhuma, foi o período mais desafiador da minha vida. E 90% dos testemunhos que eu recebo hoje são de pessoas que foram sustentadas naqueles dias. Então, assim, me emociona lembrar um pouco do que a gente viveu. Minha esposa teve bipolaridade gestacional na primeira gravidez. E no meio da pandemia, ela estava grávida. Então, era aquela preocupação. Será que vai acontecer de novo? Como é que vai ficar a mente da Kezinha em meio a tudo isso? Então, tinha um apartamento pequeno, Um país novo. num país novo, uma esposa grávida, uma cidade em lockdown, uma igreja para sustentar e tudo isso a gente acabou vivendo o maior, sem dúvida, a maior estação de testemunhos de milagres do nosso ministério foi nesse período. Então, se você que está ouvindo a gente vai compartilhar muita coisa aqui e talvez você esteja vivendo alguma crise ou algum desafio e eu quero te lembrar que é exatamente nesse lugar que Deus gera na gente os maiores testemunhos, né? Pastor, você me perguntou, Camila, qual o significado do EVA e do movimento. E dentro do movimento EVA, existe uma frase que eu digo desde o começo, que é algo que veio do meu coração. Eu disse, gente, segura na minha mão. Eu prometo que eu vou segurar você na jornada. Mas não solta a minha mão, porque à medida que eu seguro a sua, eu preciso que você segure a minha. Uhum. Porque quantas vezes que você está falando, quantas vezes foi o fato de saber que tinha alguém do outro lado da rede social, que precisava do que eu estava vivendo, me manteve vivendo o meu processo. Sem dúvida. Em dias muito difíceis, as pessoas às vezes assim, Camila, você não tem dia ruim, você está sempre sorrindo, cheio de energia. Eu, graças a Deus, sou essa pessoa cheia de energia. Mas, muitas vezes, eu tiro a energia de algum lugar que não vem da minha alma, porque às vezes minha alma está quebrada.
E saber que tem alguém lá esperando de mim o meu bom dia, a minha profecia, o meu olhar, faz com que eu não parei o processo, né? Então só ter fortalecer a consciência do que a gente carrega e de que alguém precisa do que a gente carrega, ajuda muito nos dias em que, se depender só da gente, a gente não faria, não se levantava. Então, assim, a Bíblia fala que nós somos como vasos de barro que carregam um tesouro precioso, né? A gente tem que ter essa consciência. Em todo tempo você precisa entender que você é frágil, você é limitado, você é vulnerável. Mas você precisa lembrar que, a despeito disso, você carrega algo poderoso, você carrega algo eterno, você carrega poder de ressurreição. Amém. Então, acho que... essa é a mágica. É isso, o equilíbrio é esse. Você entender a fragilidade que você tem, mas ao mesmo tempo você entender o poder daquilo que você carrega, né? É que quando somos fracos, é aí que somos fortes. Porque somos fracos no Senhor. Né? Quando entregamos a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade para Deus, diz assim, não consigo mais daqui, Pai. Aí é onde entra a graça. Exatamente. É onde nos tornamos fortes. Mas nós preparamos uma narrativa aqui para você, né? Para você que está nos ouvindo. A gente queria conversar um pouquinho sobre experiências marcantes da nossa vida e o que elas podem nos entregar. Camila, por que podem? Porque nem todo mundo aproveita as experiências marcantes da vida. Sim. Existem pessoas que fazem com que as experiências marcantes virem um marco de dor, de sofrimento e de derrota, e não de crescimento, de aprendizado e de transformação para algo infinitamente melhor. Ou se anestesiam para fingir que nem está acontecendo, né? Que é outra estratégia perigosa. É bem... Tem muita gente buscando no evangelho isso, né? Eu costumo falar que o evangelho não é anestesia. Não é para fingir que não está doendo. É para você permitir que Deus cure e aquilo que um dia te feriu não doa mais, né? Então são feridas que são fechadas, vocês falam muito sobre isso, sobre você entender quais são os seus desafios emocionais, você permitir que isso seja tratado. Tratado. Mas não existe tratamento sem consciência, né? Total. Por isso você está dizendo, às vezes usam como anestesia. O isso. Primeiro passo de qualquer transformação vem da consciência. Perfeito. Se eu não reconheço primeiro a dor, eu nem reconheço a dor, ou não reconheço o que tem causado em mim nessa dor, Jesus ele fala, olha, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. A pergunta que a gente tem que se fazer é, será que existe alguém na face da terra que não precisava do que Jesus carregava? Jesus está dizendo não é que ele veio só para os que precisam, ele veio para os que entendiam que precisavam. Uau. Então, para aqueles que se julgavam sãos, ele está falando, se você está sarado, você não precisa do que eu carrego. Jesus está o tempo inteiro, ele usa uma dinâmica que é de consciência, exatamente como você falou. Ele pega o homem da mão mirrada, por exemplo, e ele pede para que ele apresente a mão. Ele não é específico. Enxerga a tua fratura, né? Mas ele não é específico, ele fala, me mostra a tua mão. Se aquele cara fosse orgulhoso e quisesse mostrar a mão boa, esconder a mão mirrada, Jesus provavelmente ia falar, você não precisa do que eu carrego, você está bem. Mas quando ele é vulnerável, ele mostra a mão doente, aí ele recebe a cura. Então, assim, eu acredito que em toda a nossa jornada, Camila, tem momentos em que Deus pede para que a gente mostre algumas áreas. Se a gente preferir mostrar aquilo que parece estar bom, a gente não vai usufruir daquilo que Jesus tem para curar. Então, milagre não é para quem merece, né? A gente fala muito sobre isso. O Evangelho da Graça fala sobre isso o tempo inteiro. Milagre é para quem sabe que precisa, né? Então, assim, uma geração que é tão estética quanto a nossa, qual que é o problema que a gente tem enfrentado muito? Tem muita gente fingindo ser o que não é. E Deus não unge quem você finge ser. Deus não unge personagens. Uau. Deus unge pessoas. Então, quando você vê você pega os evangelhos, você pega os apóstolos, eles não seriam os caras que a gente aprovaria no RH, por exemplo, para fazer parte da comitiva de Jesus. Mas eles estavam disponíveis. Primeira coisa, você tem que estar disponível. Eles se permitiram ser vulneráveis. E a gente começa a ver um cara que era pescador se tornar apóstolo de uma igreja primitiva. A gente vê cobradores de impostos se tornando discípulos. Né? Cobrador de impostos que, teoricamente, com um comportamento extremamente abominável, explorando quem não tinha mais o que ser explorado. É isso. Sendo transformado. Então, só vive transformação quem está disposto a ser vulnerável, né? É o sobrenatural do eis-me aqui, né? É isso. Aqui. Enquanto você estava falando isso, eu lembrei, eu estava conversando um pouco antes, quando é um pouquinho do meu testemunho pessoal, e que quem me segue sabe que eu já falei isso algumas vezes, que o pressuposto de qualquer transformação sempre é a consciência, como a gente acabou de conversar aqui, e que quando no meu testemunho, de quem conhece, né, que o Paulo olhou para mim e disse que queria o divórcio, a última coisa que eu reconheci em mim era o que ele enxergava em mim. E eu sempre faço questão de dizer, gente, eu tinha 20 anos de convertido dentro da igreja, servindo.
edificando outras vidas, dizimando, ofertando, treinando voluntários, atendendo casais dentro de casa, líder de ministério de casais. E como assim? Camila, que Deus é esse que não muda? Desculpa, é exatamente isso que ele pediu para mostrar a mão mirrada. Eu nunca mostrei minhas fraquezas para Deus. Eu era vaidosa demais, orgulhosa demais para mostrar qualquer tipo de vulnerabilidade, qualquer tipo de deficiência no meu caráter. E eu não acessava a transformação do Espírito Santo de Deus. Ele santificava o que eu expunha para ele. Eu fui curada em muitas coisas que eu reconhecia. Eu tinha um problema com dinheiro. Pelas histórias que eu vi dentro da minha casa, eu tinha muito problema, eu tinha medo de faltar dinheiro, porque eu vi meu pai perder tudo. Então eu trabalhava, ganhava dinheiro, eu não gastava dinheiro, eu guardava dinheiro. E eu fui confrontada pela palavra de Deus sobre o dízimo e a oferta. E eu apresentei ao Senhor, eu quero ter um coração sarado em relação ao dinheiro, eu quero dizimar com alegria, eu quero ofertar e dizimar com alegria, eu quero ser canal de bênção no mundo. E o que eu apresentei para Deus, Ele me deu. Mas o meu caráter orgulhoso, coisas que precisavam ser transformadas em mim, que eu não reconhecia, eu não acessei a bênção, eu não acessei o favor e a graça de Deus, né? Então, assim, só testemunhando com a minha vida a prática disso. Sim. Eu estava num ambiente de milagre, eu testemunhava milagres, mas eu não experimentava o milagre do meu caráter, porque eu não expunha para Deus, eu não reconhecia e não apresentava a minha mão mirrada. Sim. É possível estar do lado de Jesus e não viver nenhum milagre? É possível. Com certeza alguém que a Bíblia fala sobre milhares de pessoas ao redor, mas a Bíblia fala sobre algumas centenas. A gente tem relatos de dezenas, inclusive, né? A gente não chega a ter centenas de milagres relatados. A Bíblia fala que se fosse relatar todos eles, não teria papel suficiente no mundo para escrever a respeito deles. Foram muitos. Mas eu acredito que o número da multidão que assistia aos milagres era infinitamente maior do que o número de pessoas que experimentaram o milagre. Então, assim, Jesus faz acepção de pessoas. Por que alguns vivem e outros não? Eu acho que isso está muito mais ligado à terra que recebe, né? Está muito mais ligado à vulnerabilidade que eu tenho, ao quão disposto eu estou, ao quão disponível eu estou. E a gente conhece pessoas que estão na igreja há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, e tem áreas que não permitem que Jesus entre. Então, eu falei sobre isso esses dias, eu preguei sobre fé seletiva. Qual que é o problema de uma fé seletiva? O problema é que quando a gente começa a selecionar as áreas que a gente quer permitir que o evangelho transforme, não é mais sobre o evangelho que a gente está falando, né? Tem uma frase, eu não lembro do autor, mas ele diz que se você crê só em algumas partes do evangelho que fazem sentido para você, você não crê no evangelho, mas você crê em si mesmo. Então, tem gente que consegue crer que Jesus cura, por exemplo, mas prefere não ouvir sobre princípios ligados a recursos financeiros. Eu prefiro não misturar fé e dinheiro. E tem muita gente que não vive milagres financeiros por isso, né? Tem pessoas que acreditam no Jesus que gera milagres financeiros, mas não acreditam no poder do perdão. Então está prosperando financeiramente, mas não consegue reconciliar ou restaurar a sua própria família, por exemplo. Então a Bíblia ensina o tempo inteiro que a medida em que eu sou vulnerável, ela é proporcional à medida do milagre que eu vou viver. Amém. Se eu estou vulnerável de forma parcial, eu vou ver Jesus curando parte da minha história. Amém. Mas se eu estou completamente rendido, eu vou poder experimentar como você coloca no seu livro, né? Uma plenitude, né? Uma vida plena, uma vida sarado em todas as áreas. Gente, eu creio nisso, assim, mas assim, aquela coisa assim, eu creio sem nada duvidar, porque é palavra de Deus, assim, eu vim para ter vida e vida em abundância. Então eu tenho que olhar para minha história, para minha vida e reconhecer em mim o tempo inteiro. Né? Assim, aquela passagem que Deus nos manda examinar o nosso coração constantemente, eu tenho que olhar para a minha vida constantemente, pastor. As pessoas que estão nos ouvindo, elas têm que fazer esse exercício diário de trazer consciência. Para uma vez por mês, olha para todas as áreas da tua vida, onde é que tem disfunção, onde é que não está fluindo. E se cerca de pessoas que, assim, eu acho que para a gente que está vivendo em alta performance, e eu boto alta performance entre aspas, porque a igreja, ela durante muito tempo endemonizou performance como se fosse um problema, né? Mas pra gente estratégia do inferno, né? Pra igreja não crescer. Pois é, exatamente isso. E também a teologia da libertação, que se infiltrou na América Latina, em especial no Brasil, há algumas décadas, que vende essa ideia de que prosperar é pecado, crescer é pecado, performar é pecado. Então, assim, pra gente que vive alta performance, às vezes um bajulador é muito pior do que um perseguidor. Porque o perseguidor, ele te mantém alerta, você tá sempre a postos. Mas o bajulador não, ele faz você abaixar a guarda e acha que tá tudo bem. Então, assim, se cercar de pessoas que têm voz de destino na nossa vida, que têm voz de conselho na nossa vida, isso faz com que a gente perceba o que a gente está errado. Então, assim, eu, por exemplo, eu estou casado há 15 anos e nesses 15 anos não teve um dia que Kezinha não me apontasse algo. Nesse mês, por exemplo, a gente tá rompendo algumas áreas do nosso casamento que ela tem falado, isso aqui não tá legal. Você está performando bem nisso, mas isso aqui você tem que dar mais atenção. As crianças estão sentindo falta de você nisso. Então, assim,
ter alguém do meu lado que não é um fã. Eu lembro que o Barreto fez essa pergunta uma vez. Ele falou, Kezinha, você é fã do Fernandes? Ela falou, não. Aí ele virou e falou assim, amigo, seu ministério vai ter vida longa. É isso. Porque todos os caras que eu vi que a esposa era uma fã do ministério dele, elas nunca tiveram uma voz de exortação na vida dele. Então, assim, resumindo, dentro do que a gente está falando, estar consciente dos erros nem sempre é uma tarefa fácil. Então, estar cercado de pessoas que vão ajudar a gente a apontá-los, isso é muito importante, né? É verdade. E estar disponível para ouvir. E o cônjuge tem esse papel na nossa vida, né? Tem. A palavra de Deus diz, eu não sei em que parte é, olha a minha ousadia falando isso na frente do pastor, né? Mas eu sei que tem uma parte em que diz que é obrigação do cônjuge, obrigação do marido. Desculpa, mulheres, tá? Eu jogo no seu time, mas eu entendo que não tem time. Esse é o nosso papel, o papel do nosso marido é apresentar a noiva, a esposa. Sim. Do jeito que a igreja tem que ser apresentada para Cristo imaculada, o homem tem que nos apresentar como esposo, apresentar sua esposa imaculada. Então, o papel dele, eu demorei muito, né? Eu estava falando um pouco aqui, eu demorei muito para entender o papel do Paulo. Eu dizia, meu Deus, eu casei com a minha mãe, o tempo inteiro me criticando, o tempo inteiro apontando meus erros, o tempo inteiro insatisfeito. E hoje, né, uma mulher mais sarada, uma mulher mais consciente das fraturas que eu tinha na minha alma e do quanto o orgulho reinava na minha vida, hoje eu vejo como ele foi canal de Deus. Assim, eu vejo Deus escolhendo a história do Paulo, conectando com a minha, dizendo assim, Camila, para curar quem eu preciso que você seja, para transformar a sua vida, para tirar tudo que existe de disfuncional e das trevas mesmo do coração, porque o orgulho é o próprio inimigo de Deus na nossa vida. Para tirar, eu preciso desse homem posicionado, forte, que vai o tempo inteiro te confrontar e que vai te fazer, nem que seja pela dor, você mudar. E o Paulo é essa pessoa na minha vida, e como a Kezinha é essa pessoa na sua vida. Sim. E por muito pouco eu perdi, né? Porque eu não ouvia. Sim. Porque eu achava que o problema era ele, não eu. Vocês lidam muito bem com isso, vocês ensinam muito sobre isso. Toda pessoa que é medíocre em alguma área, é uma área que ela não é vulnerável, né? Exatamente. Então, tem pessoas que são extremamente... se sabotam, nunca conseguem romper, estão sempre nesse ciclo de quando parece que vai. Dá um jeito de começar de Você novo. pode perceber que é uma área que ela não é vulnerável, porque essa capacidade de parar para ouvir, ela parte de um pressuposto. Você tem que ter sabedoria para ouvir, né? A gente ficou sentado ali, eu fiquei ouvindo por uns 40 minutos, sem interromper, Nada. sem acrescentar. E teve um momento que eu me surpreendi, eu falei, caramba, André, você mudou. Que há 10 anos atrás eu teria interrompido várias vezes a conversa. Há 5 anos atrás eu teria o tempo inteiro tentado acrescentar. E deixa eu dizer uma coisa que não é comum, né? Eu vou estar só validando o que você disse. E você não estava ouvindo. Aprendi que a sabedoria está nisso. Ouvir. Entender que em cada encontro tem algo que você pode receber, tem algo que o outro pode transbordar. Assim, para mim isso é um exercício, já está se tornando parte da minha cultura. Mas foi bem difícil no início, porque eu sempre fui alguém que tinha muito para falar. E aí, em algum momento, eu entendi que a sabedoria está em ouvir, porque o que você tem para falar, você já carrega, já é seu. Uau. O que você tem para ouvir, o outro carrega, talvez você ainda não tenha. Então, assim, às vezes a gente está o tempo inteiro preocupado em comunicar o que a gente já tem, quando, na verdade, cada um que está aqui pode liberar alguma coisa que você não tem. Amigo, você ouviu, porque eu ouvi, tá? Eu ouvi. E ouvir, para mim, é um treino diário. Né, pela minha agitação, eu digo, né, assim, pelo orgulho. Porque não ouvir é orgulho, né? Acha que tem mais para contribuir do que para aprender. Sim. E ouvir é um treino, então eu gostaria de ênfase, tá? De ênfase no que ele acabou de falar. Sabe outra coisa que eu tenho desenvolvido que tem me feito muito bem? A introspecção. Porque a gente está num mundo tão agitado, tudo tão acelerado, a gente E você vive cercado de muita gente. É isso. Então, o tempo inteiro você tem que dar uma palavra de destino, ou uma direção, ou uma ordem. Você junta o time. Terça-feira agora é o nosso dia de staff meeting. É o tempo inteiro sentado na mesa e ajustando feedback, direcionamento. Então, assim, quando eu saio desse ambiente, eu preciso ter um tempo de introspecção, porque quem só fala não tem tempo para ouvir. E é engraçado, tem um entendimento, né, oriental, que eles falam que é por isso que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né, para que a gente ouça mais e fale um pouco menos. Então, eu acredito que a vulnerabilidade ela acontece com pessoas que aprenderam também a desenvolver a capacidade de ouvir. Porque quem só fala não tem nem tempo para ouvir, para receber conselhos, para ser direcionado, para ser... Enfim, Pastor, então... de forma prática, isso que você falou, que você tem buscado a introspecção, me veio um aprendizado. E, gente, eu estava acho que deve ter isso mais ou menos 1 ano e meio,
E eu me escondi atrás das minhas múltiplas tarefas, né, empresária, mãe, empresa, e agora com esse ministério que Deus me deu, né, que mandou não abrir minha boca. E uma vez eu disse assim, você quer que eu saia da empresa e vá cuidar disso? E aí Deus, e na semana em que eu orei sobre isso, Deus mandou pessoas de todos os lados dizendo assim, eu tive um sonho com você, vi uma mesa, Deus está mandando dizer assim, você não sai da sua mesa, que foi Ele que te colocou nesse lugar. Essa empresa precisa de você. Uau. E eu disse, ok, então multiplica minhas horas, né? Multiplica a minha capacidade de produzir, porque eu sou mãe de 3 filhos, eu tenho um marido, eu tenho família, eu tenho saúde, eu tenho que cuidar de muitos papéis. E eu me escondia num ativismo justificado pelas meus múltiplas responsabilidades. Eu estava sempre muito acelerada, fazendo muitas coisas. E uma vez eu estava num voo e eu disse que eu viajo muito a trabalho e eu adoro o avião. Eu digo que quando o avião pousa, meu time pira, né? Porque eu faço follow-up com todo mundo, disparo, aí o pessoal rindo aqui, disparo mensagem para todo mundo, vou no meu checklist. E um dia o Paulo olhou para mim e disse, amor, que momento a sua mente para se ouvir? E o ímpeto foi responder e dizer assim, ok, se eu não fizer isso, você vai fazer para mim? Uhum. E aí ele, para. 30 minutos, eu vou cronometrar. Você não vai fazer nada. Você não vai dormir. Você não vai fechar os olhos. Você não vai pegar um papel. Você vai ouvir o seu diálogo interno. 30 minutos, Camila. E eu fui curada nesses 30 minutos. E hoje eu não abro mais mão dele. Muito bom. Porque pra gente que é realizador, qualquer tempo de ócio dá um sentimento de improdutividade absurdo. Se fosse algum tempo atrás, eu estaria aqui no podcast e falaria assim, não, sem dúvida. Uau, e tá aqui mandando, pessoal, já finalizou o vídeo, tem que fazer tal coisa. E aí, mas sabe o que eu percebo? Todas as pessoas que eu admiro, elas são mais desaceleradas do que já foram um dia, ouvem mais do que já ouviram um dia. E aí eu percebo que existe muita sabedoria em você poder... Eu acho que esse é um caminho assim, muito saudável, da gente buscar ter mais impacto e ser mais assertivo e ter momentos também tiro de sniper, né? Ao invés de pequenos balas jogadas para todos os lados. Isso. Eu tô nessa estação, assim, agora abrindo algo pessoal, né? Eu tô nessa estação de discernir o que é mais significativo, o que gera mais impacto, o que vai ecoar mais, o que vai impactar mais. Tremendo. E parar para ouvir um pouco. Pois é, eu sei que eu fui curada. Eu realmente hoje eu sou outra pessoa. Ainda acho que eu posso desacelerar mais, mas hoje eu consigo esvaziar minha mente. Até o meu momento com Deus foi transformado com esse exercício. É muito mais fácil eu entrar na presença de Deus, no meu secreto, sem estar sendo tirada pelas distrações. Porque agora eu aprendi a aquietar minha mente, né? A aquietar minha alma para viver o aqui e o agora. Mas a gente estava falando de experiências, né? E acabou que a gente começou a fluir para o outro lado. E quando eu estava conversando com o Paulo sobre esse momento que nós vamos ter juntos hoje, a gente pensou em fazer uma timeline, porque nós, os seres humanos, temos sempre um passado, uma história, que marcada por experiências, a nossa vida é formada, né? As crenças que nós temos hoje, os resultados que nós vivemos na nossa vida, o relacionamento que você tem conjugal, ele é um produto das suas crenças sobre casamento. A relação que você tem com o dinheiro é um produto das suas crenças, do que tudo você viveu de experiência com dinheiro na sua casa, na sua vida até aqui. E isso para todas as áreas. Nós hoje manifestamos, nós materializamos na nossa vida, a nossa relação com Deus, é o que nós cremos sobre o que é um relacionamento com Deus, baseado nas experiências do passado de pai, mãe e as suas próprias, né? Então, o ser humano ele é formado por uma combinação infinitas, incontáveis de milhares de experiências do nascimento até o presente. E existem experiências que foram muito marcantes na vida de todos nós. Existem experiências que mudam a nossa história. Existem experiências que, pelo menos, deveriam ter mudado a nossa história. E eu sei de uma experiência muito forte que você viveu, eu tenho experiências muito fortes, eu sei de uma experiência muito forte que foi o problema de saúde que você enfrentou e que você venceu. E tem pessoas que passam por grandes experiências sem extrair. Tem um livro, não sei se você já leu, chamado Picos e Vales. Muito bom. Esse livro fala que a vida do mundo, do homem, da humanidade, ele é composta por picos, que são momentos de grandes vitórias, de grandes realizações, onde você está num lugar alto, que você enxerga grandes possibilidades. Quem está no alto de uma montanha, ele tem uma visão periférica de 360 graus de tudo que está acontecendo. Ele recebe brisa, ele é reconhecido, as pessoas olham e veem ele no alto. Então, na nossa vida tem momentos de picos, mas também tem momentos de vales. Sim.
Só que Costumo falar que para conquistar um próximo pico, você vai precisar enfrentar um próximo vale. É exatamente isso. Não dá isso. para ir levitando, né? Não dá para ir levitando. Não existe céu de brigadeiro só em avião por pouco tempo, né? É isso. Porque esse negócio de que o que você aprendeu até hoje vai te manter bem o resto da vida, esquece. Não existe platô. Né? Se todos os dias a gente não busca uma informação nova, um conhecimento novo que vai te levar para o próximo nível, se você achar que o que te alimentou e te trouxe até aqui vai ser suficiente para a próxima estação, você vai, obrigatoriamente, você vai enfrentar um declínio nos seus resultados. Não, e não dá para você querer acampar e morar no último pico, porque uma hora o que você levou de provisão de comida vai acabar. Ou você morre ou você desce. Uma hora que você tem lá de combustível, o que você levou até aquele pico, ele te mantém por um período, mas ele não te mantém para sempre, né? É isso. Então tem gente que não quer se lançar no próximo por conta dos vales. Ou você vai enfrentar um vale em direção ao próximo pico, ou você vai enfrentar um vale porque você... É exatamente isso. E esse livro fala que em todo vale existe um bem oculto. Todo vale existe um prêmio oculto. Mas só vai para o próximo pico quem é capaz de discernir qual é o bom presente daquele vale, né? Qual é a ferramenta que Deus está te dando dentro daquele vale. E hoje, quando eu olho para o vale que eu vivi em uma experiência da minha vida, né? Que há 5, 6 anos, quase 6 anos atrás, eu vejo a quantidade de bem oculto que Deus tinha reservado na minha vida para aquele vale, né? De quase o fim do meu casamento. Eu vejo a mulher que Ele me transformou, eu vejo um ministério que Ele me entregou, eu vejo os filhos, né? Eu vejo os filhos que hoje eu tenho. Eu sei que a minha filha não vai ser a mulher que eu fui, porque eu pude aproveitar o bem desse vale. Eu sei que o Mateus vai ter um relacionamento com a mulher da vida dele completamente diferente, porque eu, como mulher, fui tratada como a mulher da minha casa. Eu vejo quantas outras pessoas têm, através dos meus erros e da estratégia que eu tenho buscado de cura emocional e de caminhar com Deus, eu vejo quem eu me tornei para... Acho que para Deus é errado, porque eu sempre fui essa pessoa para Deus, né? Mas quem eu me tornei em Deus porque eu consegui discernir qual era o bem oculto daquele vale que eu estava vivendo. E eu queria começar a falar sobre isso. Eu sei que você teve uma experiência muito marcante e eu sei que você aproveitou. Você escreveu um livro dentro de um hospital. Né? Então, vamos falar sobre isso, O meu leito virou uma editora, né? É isso. E sabe o que é poderoso? Eu lembro que quando eu estava escrevendo esse livro no hospital, os meus pais levaram uma impressora dentro de uma mala de roupa. E aí, quando eu fui para um quarto, eu fiquei alguns dias no CTI. E aí depois eu fui para um quarto. E quando eu fui para esse quarto, eu fiz daquele lugar um lugar de sonhar, sabe? Deus falou claramente comigo. 210 era o número do quarto, né? E Ele falou: filho, 210 pode ser o que você quiser. Pode ser o número do seu cárcere, pode ser o número do seu leito, pode ser o número do seu lugar secreto, pode ser o número do seu lugar de sonhar. Você que vai definir o que isso aqui vai ser. E eu decidi, eu falei: eu quero que isso aqui seja um lugar de gratidão, de sonho. Eu vou começar... Repete a frase. Eu o quê? Eu decidi. Gente. Presta atenção. É uma decisão, sem dúvida, sem dúvida. Sempre, 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 em qualquer estação da nossa vida, quem vai decidir é você. Não é Deus que vai pegar lá e vai te levar pela mão, desculpa. Ele soprou. O Espírito Santo soprou no coração dele. Qual é o que é que você decide? Mas a decisão vem do homem. E aí eu comecei a sonhar. Se foi um dos períodos que eu mais... Tem muita coisa que eu tô vendo hoje que eu sonhei naquele leito, né? E aí eu comecei a escrever os capítulos. Então, se você fosse me visitar lá no dia seguinte, provavelmente eu ia te entregar um capítulo impresso que eu tinha escrito no dia anterior. Já tinha impresso. Camila, o que você acha? Dá uma olhada. Vê se tem alguma coisa que não faz sentido, que não está conectando. Então, literalmente virou uma editora. E eu até brinquei. Eu falei, um dia, se eu tiver uma agência, vai se chamar Agência 210. Que é o que a gente está fazendo agora em Alphaville, né? Então, eu creio que as crises, elas são muito poderosas por vários motivos. Eu vou citando alguns deles, e se você quiser anotar. Primeiro, porque a crise, ela te dá autoridade. Então, assim, tem autoridade quem venceu. Tem muita gente falando sobre muita coisa, tem muito empreendedorismo de palco. E dentro da igreja está entrando também muita teologia de palco, né? Pessoas que falam sobre cura, mas nunca foram curadas ou viram alguém sendo. Tem gente que fala de romper, mas nunca romperam ou viram alguém rompendo. Porque o evangelho, ele carrega muitas verdades, mas na nossa vida isso se torna uma verdade quando você é marcado por aquilo. Então, eu lembro de uma experiência que eu tive uma vez no meio de uma conferência. A gente estava ministrando e tinham centenas de celulares ligados assim. Nada contra, eu sou inclusive a favor que a gente registre, compartilhe. Mas eu acho que tem que ter um limite. Qual que é o limite, André? Eu acho que o limite é quando você registra uma parte daquilo que você está vivendo. O problema é quando a gente só quer registrar e não se permite viver. E aí Deus falou comigo: filho, sabe qual é o problema da sua geração?
uma geração com muitos registros e poucas marcas. Eu estou fazendo algo glorioso aqui, tem pouca gente sendo marcada, porque todo mundo quer mostrar para quem não veio o que estava acontecendo ali, naquele lugar. Vivendo, né? E ele não está vivendo. A gente sai do lugar de... Eu não queria te interromper, mas é porque eu preciso dizer isso, mas termine, sai do lugar. A gente sai do lugar de experimentar algo para ir para um lugar em que a gente está só compartilhando algo. Deus não te chamou para ser um espectador de avivamento. Deus não te chamou para ser um espectador de um mover. Deus não te chamou para ser alguém que vai mostrar como foi o mover. Porque quando você vive um mover, quando você vive um avivamento, independente do que você registrou, as pessoas vão ver os frutos, você vai carregar isso para sempre. Não é só um post, né? É isso, entende? Fala além do que você pode compartilhar, né? Mas isso é tão, assim, isso é tão verdade, e eu vou testemunhar algo sobre a minha vida nessa jornada, né, que eu fui buscar libertação espiritual, fui buscar quebrantamento, fui buscar um relacionamento verdadeiro, fui buscar, primeiro, olhar para mim, descobrir o que é que existia de disfuncional em mim e buscar em Deus um novo nível de entendimento, de relacionamento, um nível de fé, como eu estava lhe falando. E uma vez eu estava na instância e eu andava com um caderno, anotava tudo. Todas as ministrações, eu anotava tudo, parecia um escriba. Assim, tudo que falava, assim, um escrivão de cartório, gente, eu anotava tudo. E aí um dia eu estava no atendimento com a pastora Zenete Rodrigues e com o meu caderninho lá aberto. Escrevendo, ela deu um grito em mim, ela, para! Chega, larga esse papel. Larga essa caneta. E eu soltei, o que foi, pastora? Para de anotar. O anotar aqui, gente, é o celular, é o vídeo. Para de anotar. Eu disse, mas é pastora, porque depois eu preciso ler. Não. O que é que está acontecendo, Camila? Você está vendo, ouvindo o que eu estou dizendo, está passando da sua mente para o papel. Você não está deixando doer no seu coração. Você não está deixando fazer sentido. Você não está refletindo sobre a sua vida com o que eu estou dizendo. Você está pegando uma informação, distribuindo ela, passando em algum lugar, que a partir depois que ela está no papel, ela não precisa mais gerar mudança para você. Ela está só no papel. E é exatamente isso que você falou. E a partir disso, eu parei de anotar. Eu lembro que quando eu liderava jovens no Rio, eu, sábado de manhã, começava a orar e ficava até sábado à noite dentro do meu gabinete, lá no casarão que a gente tinha. E aí eu ficava orando em línguas, eu chorava, eu me quebrantava, eu lia, eu preparava um sermão. E aí depois de um tempo... Porque até o que é bom, se você perder a consciência do porquê você faz, pode se tornar algo automatizado. E aí deixa de ter o peso do que você fazia, né? Eu lembro que depois de um tempo eu comecei a entrar num modo operante que era, eu vou me isolar, eu vou orar em línguas, eu vou preparar um sermão, eu vou pregar. Eu vou me isolar, eu vou orar em línguas, eu vou preparar um sermão, eu vou pregar. Eu lembro que teve um dia que Deus falou comigo, eu não estou te dando revelações para você empacotar e entregar daqui a pouco. Eu estou te dando revelações para você. Isso daqui é para você, eu quero que isso aqui seja uma transformação em você, deixa isso daqui gerar vida em você. E isso é algo muito convidativo, principalmente para a gente que lidera pessoas, influencia pessoas. Tem algumas coisas que a gente precisa permitir que elas maturem para que aí então a gente exponha. A autoridade que você acabou de falar. Autoridade, é isso. O poder da marca é porque tem um capítulo do meu livro que eu falo sobre cicatrizes, o poder das cicatrizes. Numa geração estética, a gente está o tempo inteiro querendo escondê-las, né? Mas, na verdade, quando a gente vê a história do Evangelho, Paulo fala sobre isso, né, de não se envergonhar das marcas que ele carrega por conta do Evangelho. Toda cicatriz ela é um memorial. Fala a respeito de algo que quase te parou, mas você venceu. Você que tem uma cicatriz, uma cirurgia cardíaca, por exemplo, pode ser uma vergonha porque feriu a sua derme, ou pode ser um orgulho porque você quase morreu e você está de pé, você está vivo, você venceu. Alguém que teve uma cicatriz de um acidente, cara, pode ser uma cicatriz que você considera feio esteticamente, mas esse acidente não foi o final da sua história. Você rompeu, você superou aquilo. Então, todo homem que foi marcado, ele carrega a autoridade para falar de superação. Todo homem que foi marcado, ele carrega a autoridade para falar com outras pessoas que estão vivendo o que ele já viveu, porque ele passou por aquilo e ele rompeu. Então, falar sobre o nosso passado, eu acho que tem que ser sempre nesse entendimento de olhar para aquilo que a gente quase morreu, quase matou a gente, aquilo que quase parou a gente. Eu lembro que eu falava muito sobre isso. 2018 foi um ano que eu quase morri. Mas 2018 também é um ano em que eu venci a morte. Então você que escolhe a perspectiva com que você vai olhar para os seus marcos históricos. O Rick Warren, se eu não me engano, acho que é o Rick Warren que ele fala sobre isso. Ele diz que somos frutos do nosso passado, mas não precisamos ser reféns dele.
Então tem experiências no teu passado que moldaram muito do que você se tornou, mas você não precisa ser refém disso. Então ter consciência do que você passou, das experiências que você teve, isso é importante. Agora, romper a partir disso, isso é fundamental. Porque tem gente que ainda está reclamando de um trauma que viveu na infância, ainda está reclamando É a narrativa de... que você quer dar, só É a isso. historinha que você conta É a pra historinha você que e você pros quer outros, contar. né? É isso. É a historinha. Eu falei sobre isso domingo agora. O evangelho, ele é um marco histórico. Então morre quem você se tornou para nascer quem Deus sempre quis que você fosse. E nessa experiência, nesse marco de ruptura, agora não importa mais o pai que você teve. Agora o que importa é que tipo de pai os seus filhos vão ter. Não importa mais que tipo de líder você teve. Ah, mas o meu líder não me encorajava, o meu líder... Ok, agora que tipo de líder o seu liderado vai ter. Que agora você está no momento de construir história. E tem muita gente que deixa de construir história porque prefere ficar contando história, né? Mas é uma boa estratégia, né? Para não fazer o que tem que ser feito. Para quem quer sair do confronto ou da... É uma ótima estratégia. E, pastor, só lhe fazer uma pergunta assim. Se você olhar hoje para o maior desafio que você tem nessa sua estação. Você está com um desafio, você está fazendo algo muito grande no seu ministério, né? Algo ousado. E nós acompanhamos de perto, eu e o Paulo, nós chegamos, a gente viu você demolir tudo, viu você construir tudo, a gente viu o batismo de 500 pessoas e a velocidade. Já tem mais de 300 cadastrados para o próximo agora. Olha isso. Eu creio que a gente vai chegar para uma média... 6 meses, 7 meses que ele chegou aqui. Então, quando a gente vê essa velocidade, eu tenho certeza que as pessoas estão vendo os resultados, mas não veem os gigantes que você enfrenta todos os dias. E eu tenho certeza que o que você, esse bem oculto, né, como o livro chama, que você trouxe essa autoridade, esse significado que você quis dar para o quarto 210 e porque as experiências que você viveu lá dentro, tem te capacitado para vencer os desafios dessa estação. Sem dúvida. Sabe uma coisa que eu acho interessante? A gente olha para a história de Davi e normalmente a gente encontra uma resposta para o fato de Davi ser usado contra o gigante. É porque ele já tinha lutado contra a ursa, contra leões. Mas eu acredito que o que tem de mais poderoso na história de Davi não é porque ele era um especialista em gigante. Era o primeiro gigante. Ele não era especialista em batalhas. Ele não era um soldado. Mas Davi era um especialista em Deus. Convicção de quem ele era nele, né? Esse é o ponto. Davi viu Deus livrar ele de um leão. Davi viu Deus livrar ele de uma ursa. Uau, não era sobre ele. Então ele tinha convicção de que ele viria de novo Deus livrar ele sobre um gigante. Então o poder das experiências de um homem de Deus não está no que ele venceu especificamente, mas está em mais uma experiência em que ele viu Deus fazê-lo vencer. Está muito mais ligado à confiança que a gente vai adquirindo nele. Então quando a gente fala desse momento que eu estou vendo aqui na igreja, por exemplo, eu não sou um especialista em construção de campos de 50 mil metros. É o primeiro. Eu não sou especialista em uma construção de campos em Alphaville. É o primeiro. Eu não sou um especialista em construção de igrejas com essa dimensão. É a primeira. Mas eu tenho me tornado e tenho permitido que Deus me faça viver isso. Um especialista em confiar em Deus quando tem tudo para dar errado. Porque começou em 88, no ventre da minha mãe. Todos os médicos falaram para ela abortar. Porque essa história eu nunca assisti. Não, ela contraiu um vírus. Pode botar mais. Eu queria também, por favor. Ela contraiu um vírus que a chance de eu nascer com deformação, eu não lembro qual era, leptospirose, eu não lembro qual era de verdade. Mas é a chance de nascer com uma deformação ou uma formação cerebral. E os médicos falaram, olha, vocês são novos, é o primeiro bebê, aborta e engravida de novo. E na época, mesmo sem Jesus, eles decidiram manter a gravidez e acreditar num milagre. Então, assim, depender de um milagre, para a minha história, acontece desde o ventre. Então, quando eu começo o ministério, quando vem a primeira perseguição, quando vem o problema de saúde, quando vem a crise no casamento, quando a gente vive a mudança para uma outra nação, aí vem o milagre do green card, o milagre da pandemia, o milagre do online, o milagre do retorno, o milagre de Alphaville. Então, assim, tem muito mais a ver com a gente se tornar especialistas em Deus do que especialistas, obrigado, nossa força, né? Na nossa força. Não é sobre a força de Davi, é sobre o Deus de Davi. E ele fala sobre isso, é tão poderoso. Quando Davi ele olha para aquele gigante, talvez Davi, eu acredito que ele tenha sido o único que teve a sensibilidade de olhar a maior vulnerabilidade daquele gigante. Eu já falei sobre isso em pregações, mas para muita gente que está ouvindo é novo. Primeira coisa é que Davi não chama o gigante de gigante,
Muitas vezes a gente nomeia alguns problemas e crises com um tamanho maior do que elas realmente têm. Então a gente empodera elas, né? E a gente muitas vezes toma posse delas. É o meu câncer, é a minha crise, é o meu divórcio. Mas do milagre nem sempre a gente se apossa. É o meu milagre, é a minha cura, é o meu romper. Então, ele não chama o gigante de gigante. Ele olha para o gigante e a pergunta dele é: quem é esse incircunciso filisteu? Então, para a gente entender o contexto, quem não estava debaixo de uma aliança de Deus, quem não era parte do povo de Deus, que caminhava debaixo de uma aliança de Deus, não tinha a circuncisão. Então, quando ele olha para aquele homem, a primeira coisa que ele vê é: gente, esse cara não tem uma aliança com Deus. Eu sei quem tá comigo, e ele está afrontando o nosso exército, que é um exército debaixo de uma aliança de Deus. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é: quem é esse homem sem aliança, que está enfrentando o exército debaixo de uma aliança? Desprotegido. Davi olha para ele, todo mundo viu um homem gigante e forte. Davi olha para ele e vê um homem completamente descoberto, desprotegido. Então, ele vai na força do Senhor, ele fala: eu vou na força do Senhor contra ele. Então, essa chave, eu acho que pode ressignificar para muita gente a jornada. Os desafios me fizeram mais forte? Fizeram. Mas até quem não tem Deus, quando rompe um desafio, se torna mais forte. Aquele ditado que a gente brinca, né, que o que não tem remédio, remediado está, o que não mata, engorda. A gente tem esses ditos populares e eles são verdade. Toda crise, para quem rompe, faz com que você se torne mais forte, por si só. Mas toda crise que a gente rompe a partir de Deus faz com que a gente se torne mais confiante em Deus. Então eu vi Deus fazer no passado, Camila, coisas que hoje eu não tenho dúvida de que Ele vai fazer de novo. Por quê? Porque eu conheço o caráter de Deus. Eu sei que Ele é um Deus que provê. Eu sei que Ele é um Deus que surpreende. Eu sei que Ele é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Vocês, mas eu fico ouvindo isso, meu coração está assim: Deus, eu tenho vontade de Deus é lindo demais, Ele né? é. E que privilégio. Presta atenção, deixa isso queimar no teu coração, porque enquanto ele está falando, eu já vi você pregar muito sobre Davi, mas eu nunca vi essa abordagem. Lógico, a abordagem que é o circunciso e tal, mas essa abordagem assim, é quem Davi era, a clareza do que Davi tinha em Deus, né? O relacionamento que ele tinha com Deus, o conhecimento que ele tinha de Deus. Você percebe que isso é um ponto em comum em todo herói da fé. Foi assim Abraão, foi assim José. Vamos ser sinceros, José lá pro 5º ano de prisão, poderia falar: cara, eu acho que Deus esqueceu de mim, talvez eu entendi errado, aquele sonho deve ter sido só porque eu dormi de barriga cheia. Eu vou viver a minha vida, eu vou tocar. Deus se esqueceu de mim. Mas o nível de confiança em José, e olha que interessante, a gente vê em cada herói da fé, o nível de confiança dele se expressava de uma forma diferente. Em Davi foi ousadia. Abraão era obediência, né? No período de perseguição de Saul, era resiliência. Ele precisou confiar e a expressão da confiança era resiliência. Na vida de Abraão era obediência. A expressão de confiança dele era: eu vou obedecer mesmo sem entender. Então, você percebe que em cada herói da fé se manifestava de uma forma, mas a raiz de todas elas era confiança. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que quem me prometeu é fiel para cumprir. Eu sei o Deus que me chamou. Eu sei que Ele não vai me deixar sozinho. Então, você pode perceber, Camila, que muita gente hoje é inconstante na jornada de fé por falta de confiança no caráter de Deus. E aí, pastor, desculpa, mas assim, a minha ansiedade para quem está ouvindo, ele disse assim: eu entendo, André, mas como é que eu confio? E aí, aquela coisa de trazer para o prático. Gente, você só vai confiar naquilo que você conhece. É isso, exatamente. Você não vai nunca confiar em Deus, vai ser mais um podcast que você vai passar 1 hora ouvindo e vai, uau, testificou, aqueceu o meu coração, mas amanhã você vai ver a sua vida da mesma forma. E eu digo mais, é o que vocês falam muito, né? E é uma decisão. Eu decidi confiar. Então, assim, eu vou falar algo aqui, teologicamente pode ser questionado, a questão não é essa. Eu estou falando de uma aplicação prática, tá? E, pessoal, eu lembro que, sei lá, uns 4 anos depois que eu tive a minha doença cardíaca, eu comecei a me sentir cansado de novo. E eu sou tão prático no meu nível de confiança em Deus que, para mim, é basicamente assim: se Deus permitir que eu vá de novo, o que eu vou construir nessa nova internação com Ele? Vai ser um novo livro? O que vai ser? Vai ser uma série? Vai ser um filme? Qual é o porquê, né? Qual é o fruto que a gente vai colher junto dessa crise? Porque, para mim, a questão não é questionar mais o porquê. Eu já entendi que toda tempestade que Ele permite que eu entre... É um fruto. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não creio que Deus gera tempestades, mas eu creio que Ele permite que a gente enfrente elas.
Eu não creio que ele gera os desertos ou doenças, mas ele permite que a gente, em alguns momentos, enfrente isso. Se a gente entender o contrário, a gente vai precisar acreditar que a soberania de Deus ela não é plena, porque tem coisas que aconteceram sem ele permitir. Então, nada acontece debaixo do céu sem que haja uma permissão de Deus. Então, eu já aprendi que tudo que ele permite que eu passe me leva para um lugar mais alto nele, me leva para um lugar de mais autoridade nele, me leva para um lugar de mais confiança nele. Então, para mim, hoje é muito prático. André, mas e se isso for o final da sua história? Cara, se o Deus que me deu a vida quiser levar, é dele. É dele, tudo é dele. Esse nível de confiança dá uma paz tão absoluta, tão absoluta, porque a gente para de espernear e entende que você não tem a soberania sobre a sua história. É como o piloto. Por exemplo, por que eu não tenho medo de avião? Você pode ajudar alguém que tem medo de avião. Eu tenho familiares, pessoas muito próximas que têm. O que eu falo? Depois que você embarcou, o meu nervosismo não vai mudar em nada o que ele está fazendo. Se eu dormir ou não dormir, se eu fechar os olhos ou não fechar, se eu ficar impaciente ou não ficar, não muda em nada. Então, eu preciso ter controle e gastar energia com aquilo que eu tenho gerência. O que eu não tenho, você precisa confiar. Então, eu acredito que ele é mais capacitado do que eu para fazer o que ele está fazendo. Então, eu preciso descansar. Vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. E se não der, é porque... Não era para dar. Não era para dar. É isso. Então, às vezes a gente está preocupado com uma crise global, mas a gente não está olhando para uma crise dentro de casa. A gente está preocupado com problema de finanças global, mas a gente não está preocupado em como gerenciar recursos dentro de casa. Então, cuida daquilo que você tem gerência, porque isso vai gerar muito mais resultado. E eu consigo ter uma plena paz em qualquer voo, porque isso aqui não depende mais de mim. Eu entrego, Senhor, meu espírito está nas suas mãos. Eu já tive umas duas experiências que turbulência, eu falei, Jesus, meu espírito está nas suas mãos. Se for hoje, foi incrível. A gente viveu até aqui. Amém. E vida que segue. Não me consome nada isso. Pastor, uma vez eu aprendi uma oração sobre avião, né? Você falou para as pessoas que têm medo de avião. E eu entro no avião, assim, eu tenho estudado a palavra de Deus, eu tenho visto que desde que o ano começou, eu estou mergulhada em Gênesis e eu não estou conseguindo sair de Gênesis, porque tem capítulos que eu tenho que ler 10 vezes. Uau. E porque cada vez que eu venho é um flow, Sim. assim, né, de revelação para a minha vida. Sim, muito não é para bom. falar para as pessoas, é para mim. Muito bom. E... Tem uma pregação minha chamada Back to the Future. Pois assiste depois, porque eu falo exatamente sobre isso, tá? Para você conhecer mais a respeito do seu futuro, você precisa conhecer mais a respeito da sua Gênese. É isso. Tem muitas respostas do futuro que estão lá no princípio. Tô desde o dia 1º de janeiro, todo dia, 2 capítulos, um capítulo, e 5 horas, 4h40 da manhã, antes de ontem, a gente estava com jet lag, voltando de viagem, eu fui ali pro lado de fora, pro jardim, ver o céu nascer, e fluindo no Gênesis 31, Gênesis 32, Jacó lutando com o homem, e eu com medo de eu tava chorando sozinha, 4h50 da manhã, porque... Puxa, aquele anjo mudou o nome de Jacó. Caraca, Deus muda o nosso nome. Camila, como é que muda o nome? Ele muda os adjetivos que estavam vinculados a mim, porque ele mudou a minha história, mudou o meu caráter. Eu não sou mais o Jacó enganador, né? Eu agora sou Israel. Mas, enfim, voltando para o que eu ia dizer. E aí, meditando na palavra de Deus, lendo o livro de Gênesis e... Gente, eu me perdi agora falando de Jacó, mas lembra, você estava falando do medo de avião e uma oração que você aprendeu. Do medo de avião. Aí uma vez eu aprendi uma oração que diz assim, toda vida que eu entro no avião, eu disse, Senhor, desculpa, mas eu quero só te lembrar que a sua filha está aqui dentro. Né? E a palavra de Deus, a gente vê Abraão lembrando o Deus da promessa. Sim. A gente vê Jacó lembrando o Deus da promessa que deu a Abraão. A gente vê Isaac lembrando o Deus da promessa. Então existe um padrão. Deus diz assim, olha, só que você só pode lembrar Deus do que ele tem prometido na sua vida se você conhece sobre o que Deus tem prometido para a sua vida. Trazer a memória o que dá esperança. A memória fala de algo que você já teve consciência. Você precisa relembrar. Isso, quando a palavra fala, se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem, permanência fala a respeito de algo que já está lá. Então tem gente que não tem a palavra e está esperando pela promessa, mas Deus está falando, olha, se a palavra permanecer, se você permanecer em mim, você precisa ter a palavra, você precisa carregar uma palavra. E as pessoas que estão nos ouvindo, assim, desculpa eu estar batendo nessa tecla. Eu só quero dizer o seguinte, a bola está com você. Não é com o pastor André Fernandes, ele me edificou muito a minha vida, mas quando eu ouvia, né, para quem me conhece, pastor, todos os dias eu escuto uma pregação. Todo dia da minha vida. Então, assim, não tem como a minha vida não ser transformada, né? E isso não substitui o meu tempo com Deus, isso não é meu devocional. É simplesmente eu estou pegando um momento que eu passo na academia de treino, se é 20 minutos de aeróbico, é 20 minutos numa palavra, se é 30 minutos, é 30 minutos, se é 1 hora, é 1 hora, e não tem como o meu dia ser o mesmo.
Não tem como eu ser alimentado disso, não tem como eu conhecer Deus da mesma forma se todo dia eu estou recebendo. E eu digo que eu sou mimada por Deus, porque é assim, não é mimada por Deus, é porque o Espírito Santo responde, né? E às vezes eu chego na esteira assim, o que tu quer falar comigo hoje? E eu baixo a cabeça, o Espírito Santo fala, e vem assim, Camila, André Fernandes, não, hoje vai pro Luiz Hermínio, não, Camila, hoje você vai ouvir Joyce Meyer, e vem, e é impressionante, eu entro no YouTube, e vem a thumb, e vem a tela, e era o que falar, e era o que precisava, e era o que eu ouvia, mas a bola tá com você. Eu tenho experimentado coisas sobrenaturais de Deus, assim, um fluir. Eu estava secando o meu cabelo para ter essa podcast com você. E existe um mover ali na salinha onde eu me arrumo. A moça que veio fazer meu cabelo chorando, alguém que entra lá e escuta uma palavra. Nossa, era o que eu precisava ouvir hoje, está falando da minha vida. Mas isso a gente só experimenta quando a gente se coloca nesse lugar. E nós não vamos, né? Eu não viveria isso se eu não tivesse decidido de forma clara, prática, criar uma rotina na minha vida de buscar a Deus. E desculpa, meu coração está queimando para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, tá com você a bola. Você vai experimentar o que ele experimentou no quarto 210 se você buscar com intensidade esse relacionamento, né? É o meditar, eu acho que é em Osés que fala, né? Perseguir, me conhecer, não, conhecer e prosseguir e me conhecer. E não tem jeito, a Camila não pode viver por você, o pastor André Fernandes não pode, ele pode te dar chaves poderosas, mas que não vão mudar a sua história se você não se posicionar para primeiro reconhecer as disfunções que existem na sua vida. Se responsabilizar por elas, reconhecer que Deus está pronto para fazer todas as promessas, mas você não vai nem poder argumentar com ele porque você não conhece a promessa. Exatamente. Desculpa, pastor, lhe interromper, mas é porque estava queimando aqui no meu coração para trazer um posicionamento, é um posicionamento meu. Sim. Não, e encarar toda a crise como uma oportunidade, né? Então, assim, todo mundo que está ouvindo a gente enfrenta algum tipo de crise. Eu estou ministrando aqui e eu enfrento crises em todo o tempo. Agora, tem momentos em que pessoas me viram, eu já recebi muito testemunho assim, cara, você sobe lá para você estar rugindo. Em algumas das vezes que você mais me viu rugir, foram em momentos que eu mais fui afrontado, estava sendo perseguido, estava enfrentando desafios. E é por isso que a gente se posiciona em autoridade, em ousadia, porque você sabe quem você é em Deus, você sabe o que você carrega e você se posiciona. A gente precisa entender muito bem o que a Bíblia fala sobre descanso. Descansar em Deus não significa uma omissão do que eu preciso fazer. Significa que eu não vou tentar fazer o que só Deus pode fazer. Então eu faço o que eu preciso fazer e eu descanso na certeza de que Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. Então talvez o seu problema seja uma crise no casamento, é você quem precisa se posicionar. Talvez o seu problema seja uma crise financeira, tem muitas coisas que você precisa se posicionar. Então entender que toda crise ela tá à espera de uma palavra de comando. Jesus ele acalma o mar e a tempestade. Os discípulos falam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então ele liberou uma palavra, ele se posicionou e a crise precisou se submeter à autoridade que ele carregava. Então assim, eu acho que, voltando ao que a gente estava falando sobre crise, sobre desafios, sobre essa timeline, todo desafio que a gente enfrenta gera marcas. As marcas são memoriais, você vai olhar para aquilo, você vai lembrar. As marcas são um canal de autoridade, só tem uma nova patente quem foi provado de novo. Então você tem um nível em que você foi provado e você recebeu patente para aquele nível. Você quer para uma nova patente, você vai precisar ser provado de novo. Então Davi foi provado como pastor, depois ele foi provado como um lutador, alguém que foi enfrentar um gigante, depois ele foi provado como rei. Em todo o processo de Davi a gente vê novas patentes sendo dadas para ele. José é a mesma coisa. José, eu vou abrir um parênteses aqui, José era tão forte o papel de governo na vida dele que talvez, é só um pensamento. Alucinação. Né? Talvez o fascínio da mulher de Potifar em relação a ele seja exatamente o poder que ele exalava. Pelo governo que ele exalava. Talvez até por uma falta de governo que o marido dela exalava. Então, quando ela olha para José exercendo o seu papel de governo, ela fala, uau, esse cara tem algo diferente. Porque se você olhar para a história de José, ele governa na casa de Potifar, depois ele governa a casa de Potifar e tudo que ele tem. Depois ele vai para uma prisão e aí ele começa a ter liberdades a ponto de ter a chave da prisão e ele poder liderar os presos. Ele exercia governo. Então, a cada nova batalha que ele enfrentava, ele recebia uma nova patente, mas sempre no mesmo lugar de fala dele. A zona de propósito dele recebia cada vez uma patente maior. Até que em algum momento ele é colocado para governar sobre a nação e sobre povos e sobre nações. Então,
A gente olha para a história de José e muitas vezes a gente quer viver o governo final de José, mas não quer permitir que Deus leve a gente aos processos de José. E é por isso que tem muita gente que está frustrada, principalmente nessa geração ansiosa e acelerada que a gente tem. Tem gente que quer viver os milagres de Davi, mas não quer viver os processos de Davi. Davi foi rejeitado, começando pela unção de rei. O seu próprio pai não cogitou chamá-lo. José, ele foi afrontado, José, ele foi perseguido, José, ele foi humilhado pelo cara que ele mais honrou. Eu acredito que uma das coisas mais poderosas na história de José, Camila, não foi ele ter matado um gigante, foi ele não ter matado Saul. Com certeza. José não, de Davi. De Davi, perdão. Foi Davi não ter matado Saul. Davi poderia ter matado o seu maior perseguidor e ele poupou ele. Mim se tocar no ungido do Senhor. É isso. Olha o nível de entendimento de Deus de novo, né? De novo. É isso. De novo, o conhecimento que ele tinha de Deus, o relacionamento, o discernimento que ele tinha de quem era Deus, não permitiu que ele cometesse isso. É isso. Eu lembrei de uma coisa, uma das anotações que eu fiz aqui, sobre um livro. Engraçado que eu não li sobre esse livro. Eu já preguei sobre a temática desse livro, porque eu achei... Quando um amigo comentou sobre, explodiu a minha mente assim, no número de verdades e chaves poderosas que eu acho que esse tema carrega. É um livro, se eu não me engano, do T.D. Jakes, que fala, o tema é Esmagados. Esmagados, eu tenho esse livro. Você tem esse livro? Eu li até o capítulo 4, não terminei, mas assim, os 4 capítulos já edificaram minha vida. Assim, eu acho que eu posso parar aqui. Já estou satisfeita. E aí, quando um amigo comentou sobre, eu fiquei meditando sobre isso, né? E uma coisa que é interessante, talvez fale sobre isso no livro, mas eu queria compartilhar. Quando você conhece de vinho, pelo aroma do vinho, você consegue saber qual que é a uva. Dependendo do nível de conhecimento, talvez até a safra, o lugar onde ela foi plantada. Eu acredito, Camila, que todo bom perfume que a gente carrega hoje, ele aponta para um tipo de safra e colheita que a gente já viveu um dia. Então, tem pessoas que hoje me veem fluindo em cura, mas os céus sentem o perfume e falam assim... 2018, leite do hospital, válvula mitral dele quase parando, usando fralda, catéter na jugular. Esse cara acreditou que Deus poderia curá-lo. Ele viveu uma cura e hoje ele tem autoridade para poder ministrar a cura. Então, ver um milagre financeiro como a gente está vivendo, mais de 10 milhões aportados só de investimento no nosso campus em 6 meses, você olha e fala, peraí, os pais dele, ele viu os agiotas entrando em casa e tirando cada carro, sítio, apartamento, humilhação, mas ele viu Deus restaurando, mudando a sorte, restabelecendo. Então, eu acredito que assim como uma uva, que ela precisa ser esmagada para dar um bom vinho, eu acredito que tem muitos aromas que a gente carrega hoje que são frutos de alguns pisados. É isso. Então, todo mundo que está buscando ser poupado desses problemas, desafios e crises, está sendo poupado de carregar um bom aroma. A gente sempre fala, né, porque... Eu digo que esse movimento que surgiu, o movimento Eva, surgiu da minha vida sendo esmagada. Sim. Né? Assim, da Camila sendo realmente, literalmente pisada. E por que eu falo tanto da minha história? Porque a única coisa que eu tenho autoridade para falar é da minha história. É isso. E todas as vezes que eu abro a minha boca, é um exercício para eu não lembrar de onde eu vim, um processo, e existe um capítulo no Viva Sua Identidade que eu digo o seguinte, não pule do barco, viva o processo. Respeite o processo, porque é o processo que te leva para o próximo nível. Só que é isso que exatamente você falou. Quantas pessoas estão presas na dor, estão usando a dor como pedra para jogar no fundo do mar e dizer assim, vou ficar ancorado nessa dor, vou ficar ancorado nessa dificuldade, não se responsabiliza pelo processo transformante e nem está disposto a viver o desprazer da dor da jornada, né? Só que não tem outro caminho. Esse perfume suave que você acabou de falar, ele só vem de ser esmagado. Não tem outro, não vem. E é impressionante que todas as vezes em que eu abro a minha boca e que eu compartilho a minha jornada, compartilho a dor da jornada. Porque quem disser que ela é fácil é mentira. Vai doer. Eu não conheço nenhuma que não doeu. Não doeu. Mas ela vale a pena. E quando eu olho para a minha vida hoje, eu digo, Senhor, muito obrigado. Porque me sustentou na jornada. Muito obrigada pelo povo de Deus, pelas suas pregações, pela palavra de Deus. É até engraçado, pastor, quando eu estou sozinha no meu quarto, meu marido vê isso, meus filhos também. Eu abraço a Bíblia, parece uma coisa de menino, assim, o Paulo não usa o celular, eu uso não, porque o celular não tem graça, eu beijei o papel. Eu disse, muito obrigado, pai, porque isso aqui tem me esmagado e tem me sustentado na jornada. Isso aqui tem mudado, né, a minha vida. Eu olho, meu coração queima de gratidão, porque o Senhor me sustentou na jornada.
E eu sou chata batendo com as pessoas que me seguem. Eu disse, gente, desculpa, não foge da dor. Não foge da dor. Vive o desprazer, enfrenta o desprazer. Enfrenta a auto-humilhação, enfrenta o quebrantamento. Deixa doer, porque alguém te disse que ia ser fácil? Não é fácil. Mas o que te espera do outro lado, né? Assim, a recompensa, o pote de ouro depois do labirinto, ele faz qualquer coisa valer a pena. A questão é quem está disposto de verdade a viver a jornada. Ela é autoseletiva, né? Ela é seletiva. Todo mundo carrega promessas e todo mundo tem um potencial de viver algo com Deus. O que define não é o número de pessoas que Deus está disposto a marcar, o número de pessoas que estão disponíveis para serem marcadas, né? Eu costumo falar que a Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11, eu não acredito que ali carrega um número total de homens que Deus chamou. Ali só lista o número de homens que corresponderam ao chamado que Deus fez. Poderia ter sido 100 vezes maior. Na nossa geração, o número de avivalistas poderia ser 100 vezes maior. O número de profetas, de intercessores, de pastores, de apóstolos, de ministérios de ajuda. Barco, né? Porque se você não disser sim para a jornada, para os processos, para ser esmagado, você vai ter uma vida normal. Mas não é para esse lugar que Deus chamou a gente. Deus chamou a gente para uma experiência sobrenatural. Você falou sobre aquela passagem no início do nosso podcast, né, que eu tenho vida em abundância. Olha que interessante. No original, quando Jesus fala, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. No original, esse tipo de vida que ele fala se chama Zoe. Z-O-E. Que é a própria vida de Deus. E aí, onde a gente encontra esse tipo de vida de Deus? Lá em Gênesis. O homem foi formado do pó da terra. E aí, quando Deus sopra vida sobre ele, na narina dele, no original, essa vida que foi soprada é a Zoe. É a própria vida de Deus. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não vim para dar uma vida boa, eu não vim para dar uma vida confortável, eu vim para restaurar em vocês a própria vida de Deus. Aquilo que foi soprado na narina de Adão, aquilo que foi roubado pelo pecado, Jesus veio colocar de novo. É como se ele falasse, eu vim soprar mais uma vez a vida de Deus dentro de vocês. Então, o evangelho não é sobre uma vida confortável, o evangelho não é sobre uma vida interessante, isso tudo pode acontecer e é uma consequência natural. Mas o evangelho, basicamente, fundamentalmente, fala sobre a vida de Deus sendo enxertada em nós, sendo restaurada em nós. Não sei se você, mas eu quero muito. Enquanto você estava falando, deixa eu lhe dar não sei se você já leu, tem um livro do John Bevere chamado Extraordinários. Não. Tem um vídeo no YouTube que eu acho que vai ser mais rápido você assistir, uma série de 12 vídeos chamado Extraordinário do John Bevere, que ele fala exatamente dessa raiz espiritual que a humanidade carrega, que é um próprio DNA de Deus, se a imagem, a palavra, né? Você fez o homem à sua imagem e semelhança. E ele começa dizendo assim que tudo que não é extraordinário é ordinário, e o ordinário não vem de Deus. Não vem de Deus. E por que é que o homem criado por Deus tem vivido vidas extraordinárias se ele carrega o extraordinário no seu DNA? Né? Em que momento o homem se perdeu do extraordinário para o ordinário? Que disfunção é essa? É muito, mas muito forte. Eu assisti, vira e mexe, eu tenho que assistir de novo, porque para examinar a minha vida. Mas assim, exatamente onde eu não estou isso. experimentando Se você for pegar o significado de ordinário, ordinário é banal. É medíocre, né? Medíocre, comum, é algo que não carrega nada de especial, né? O extraordinário é algo que foge do comum, é algo que é além do natural, é algo que é disruptivo, é algo que... É como se para experimentar o extraordinário, obrigatoriamente eu tenho que fazer com Deus. Sim. Eu não vou dar apenas a força do meu braço, né? Para viver o extraordinário, eu preciso caminhar com ele para experimentar o extraordinário. Então, você falou aí, eu acho que vai edificar. E eu sei que a gente tem que caminhar para o fim, por mim eu passava o dia inteiro, mas deixa eu lhe dizer só uma não estava no meu radar, mas está aqui, o Espírito está incomodando, então eu vou colocar porque eu acho que vai edificar muitas pessoas. A gente falou de experiências, falou das chaves poderosas e de que tudo vai depender qual é a ótica que você vai ver cada experiência desafiadora da sua vida, o quanto você vai passar com Deus entendendo que nada foge do controle dele. Isso foi um resuminho do que a gente colocou até aqui, mas a gente só pode fazer isso quando a gente tem um relacionamento e um entendimento. Quanto mais entendimento eu tenho de Deus, eu entendo que Ele está no controle, que se Ele está permitindo, é para algo que Ele vai fazer na minha vida e através da minha vida. Eu só preciso me sujeitar à jornada e ao processo. E existe algo específico na minha vida que eu ainda espero um milagre de Deus. Que eu já sinto o cheiro. Eu já sinto o cheiro.
E eu sei que esse milagre eu vou experimentar enquanto eu me mantenho na jornada, no processo. Igual os 10 leprosos que foram e voltaram, um voltou, né? E quantas vezes... E se eu não experimentar? Camille, se você não experimentar esse milagre, eu continuo apaixonada por Jesus da mesma forma, entendendo que eu hoje, por muitas vezes, eu me perguntei, Senhor, por que ainda? Por que? Até quando? Né? Até quando? Até quando? E meu espírito disse, isso te mantém de joelho, Camille. Isso te mantém com o coração quebrantado. Então, talvez ainda não chegou no tempo em que, se eu tirar essa dor da sua jornada... E por que eu estou dizendo isso? Porque há bem pouco tempo atrás, agora, na virada desse ano, eu estava nos Estados Unidos, e eu conversando com Deus, Senhor, ok, eu já entendi, não questiono, aprendi a não... Tem coisas que eu não questiono, tem coisas que eu glorifico. Eu disse, e se querem que eu reclame, esquece, não vou reclamar, eu vou dar glória, ok, amém, Senhor, eu já entendi, se o Senhor está permitindo é para o meu bem, eu sei quem é o Deus, aquele que começou a boa obra em mim, é fiel para cumprir, então estou na jornada, faz parte, aí, se eu não vivi esse milagre ainda porque faz parte, tem algo sobrenatural sendo preparado na minha vida e para a vida de outras pessoas, porque eu sempre acredito que não é só sobre mim, nunca é sobre mim, na verdade. E eu fui correr lá no condomínio em Orlando. E nesse dia, era dia 31 de dezembro desse ano, de 2022 para 2023. E o que veio no meu coração de novo, o Espírito Santo disse, hoje você vai abrir André Fernandes. E eu entrei no YouTube e para mim apareceu como algo novo. Como se a primeira mensagem que apareceu foi essa sua mensagem. E eu disse, uau, ele gravou agora, véspera de Réveillon, bom, vai ser. Mentira, tinha acabado de passar o Réveillon, era a primeira semana de janeiro de 2023. E eu fui correr no condomínio e botei a pregação no YouTube. E eu comecei a ouvir, eu disse, engraçado, essa narrativa está falando ainda de pós-pandemia, eu acho que não é, mas ok, mas se o Espírito Santo esquece ela, eu vou assistir. E você fala que muitas pessoas ainda estão enfrentando alguns desafios porque se acostumaram com essa situação. Nem sei se você lembra de com essa pregação, eu teria trazido o título dela para cá, mas é porque ela veio agora. Tá? E você diz o seguinte... Talvez está faltando um posicionamento Deus. Talvez você se acostumou com o gigante na sua vida, ele já faz parte. Você resolveu dar os braços para o gigante e está enfrentando ele, porque eu estava questionando, Senhor, até quando, né? O que é que está faltando em mim? Eu devo ter usado o exemplo de Davi, inclusive, né? Porque Davi... foi muito forte. Davi, ele chega num lugar em que a voz do gigante para aqueles homens talvez não incomodasse mais. Só que aquilo era novo para Davi. Então, quando Davi... É isso. Quando Davi chega, ele fala, não, peraí. Como assim esse cara está afrontando o exército e ninguém vai fazer nada? Não, Davi, mas ele já está aí há dias já. O problema das vezes a gente se acostumar com os gigantes é que a gente começa a domesticar. Eu devo ter falado sobre isso. Não domestique os seus gigantes. Foi isso. E você citou um exemplo, você falou de casamento, você falou de situação financeira, você falou de vários exemplos. Você disse assim, talvez você está dizendo assim, você até parou de pedir para Deus. E eu tenho um capítulo aqui dentro que eu digo, o que é que você parou de pedir para Deus? Porque durante muito tempo eu parei de orar pelo meu milagre. Parei mesmo. O Senhor já sabe o que eu preciso, eu vou ficar enchendo o saco de Deus o tempo todo, falando a mesma coisa, ele já sabe. Ele sabe, ele vê essa área enquanto eu clamo por isso. E se ele ainda permite que eu passe por essa situação, tem algo aí, tem esse bem oculto que ele quer tratar para mim. Mas você não está entendendo que deu um nó na minha cabeça a sua pregação, né? Porque eu disse assim, caraca, será que eu me acostumei com esse gigante? Será que sou eu que estou alimentando ele? Será que sou eu que estou dando comidinha na boca dele? E estou convivendo com ele? Estou fazendo disso um dor? Será que virou um vício emocional para mim? Eu não tenho resposta ainda, tá? Mas veio no meu coração de trazer isso para as pessoas. Não, muito bom. Se questione sobre o quanto... Ô Camila, tem algo que acontece com Jesus que dá respaldo para a gente ter alguns entendimentos. Eu falo sobre isso, sobre tempestades. Eu estou escrevendo um livro agora sobre tempestades, inclusive. Um dos conselhos que eu dou é não tenha medo das tempestades, mas também não se acostume com elas. Então, quando Jesus ele repreende a tempestade, ali ele abre um precedente. O filho jamais repreenderia algo que o pai fez. Então, quando ele fala tempestade, chega, não foi o pai que deu, porque ele não repreenderia uma criação do pai. Ali ele está deixando claro para a gente que não foi meu pai que enviou, então eu posso repreendê-la. Uau, não forte isso, né? Forma. Então, assim, como que a gente discerne? Você pode ver que os gigantes foram confrontados, as tempestades foram confrontadas, os desertos foram enfrentados. Então, a gente não pode domesticar o que todo herói da fé repreendeu. A gente não vê eles montando acampamentos em meio a cenários de guerra, a gente não vê eles montando... Não, a gente vai habitar aqui, não, a gente vai passar por isso. Então,
batalhas são para ser enfrentadas, desertos são para ser enfrentados, gigantes são para ser enfrentados, tempestades são para ser enfrentadas. Qual que é o lugar em que a gente habita? A gente habita na presença. Na presença não tem doença, enfermidade, crise, medo. Só graça. É isso. Então, todo lugar que não é a presença é um lugar de passagem. O único lugar de habitação é a presença. A presença é o lugar onde a gente habita. Forte isso, né? Nossa, sim. Então você habita na presença. E o resto só passa. O problema é que muitas vezes a gente se cansa porque a gente passa por lugares que deveria ficar. E a gente permanece em lugares que deveria passar. Tem gente que ancora. Eu uso até uma analogia, ela não adianta procurar na Bíblia, que não tá, né, essa história lá, mas imagina, a nuvem, a glória de Deus, ela apontava o destino. Então, a presença de Deus se manifestava como coluna de fogo à noite, quando o povo estava no deserto, para aquecê-los, e como nuvem de dia. Servia de proteção e sombra. E também direcionava. Então, a nuvem se movia para cá, o povo estava debaixo da nuvem. A nuvem se movia para cá, o povo estava debaixo da nuvem. Só que imagina o seguinte, por um período a nuvem parou, ficou 3 meses parado. E o povo começa a olhar um para o outro e fala, cara, e agora? Vamos fortificar as tendas, porque eu acho que vai ficar por aqui. Vou começar a fazer uma tenda um pouco mais forte, eu vou começar a fazer construções definitivas, e vamos imaginar que o povo começou a edificar as tendas. O problema disso é o seguinte, 2 anos depois, a nuvem se move. A nuvem se move. E aí alguém acorda pela manhã, vê que a nuvem está se movendo, começa a gritar no acampamento e fala, gente, a nuvem está se movendo. A nuvem está se movendo, levanta, vamos. E as pessoas começam a olhar para o que construíram e fala, cara, eu construí coisa demais aqui para deixar para trás. Eu acho que eu não vou seguir mais a nuvem. E aí você perde a presença. Então, qual que é o problema da gente permanecer onde deveria passar? É que a gente, quando olha para o Antigo Testamento, naquela época as tendas elas eram móveis, porque você precisava ter disponibilidade de se mover quando Deus te chamasse para se mover. E os altares eram fixos. Então, quando você vivia um milagre, era comum pessoas edificarem um altar ali de adoração, de celebração. Nesse lugar eu vivi um milagre, nesse lugar eu fui curado, nesse lugar o tempo inteiro. Abraão era o mestre nisso. É isso. O problema da nossa geração é que a gente está estabelecendo tendas fixas e altares móveis. Então, tudo é muito relativo na nossa jornada de fé. Se o pastor falar o que eu não gostei, eu abro mão da igreja. Se a igreja não fez isso, eu saio daqui. Se Deus não abriu essa porta, eu já não sei mais se eu quero caminhar em fé. Os altares são móveis e as tendas muitas vezes são fixas. A gente não tem coragem de se mover porque a gente se acostumou. Então, quando é que esse livro fica pronto? A gente vai lançar em junho, vai ser pela Editora Gente, inclusive. Junho ou julho. Eu volto aqui pra gente falar do livro. Precisamos. Então, precisamos, porque isso. assim, pra gente finalizar só isso que você falou pode falar. Posso abrir um parênteses? Tem você quiser, tem um transtorno que ele acontece, eu não lembro qual que é, não sei se é de Estocolmo, não vou lembrar agora, mas alguém da edição vai lembrar e vai colocar escrito aqui embaixo. Que é o seguinte, pessoas que eles acabam desenvolvendo um afeto pelo seu sequestrador. Sim, já li sobre isso. Isso é muito forte. Isso, se eu não me engano, isso começou porque esse fenômeno especificamente foi de um sequestro de um banco, que uma das pessoas sequestradas acabou desenvolvendo afeto. Por quê? Porque o sequestrador ele te rouba, ele está ali negociando a tua liberdade, a sua vida, ele está saqueando, ele está usurpando, mas de uma forma muito louca, pela tua vulnerabilidade em meio à tua maior crise, ele te dá algum nível de proteção. Que você não tinha no passado, né? Então eu achava que não tinha. Então ele está ali te dando comida, ou ele está ali preocupado de alguma forma em manter você bem, você tem que comer, você tem que... E aí pessoas desenvolvem afeto com seus sequestradores. Pode parecer loucura, mas isso é mais comum do que a gente imagina. Eu acredito que a gente muitas vezes enfrenta isso em meio a alguns desafios e desertos. A gente começa a se acostumar com algo que tem que ser repulsivo. Fala, Deus. Tudo que te sequestra do teu destino profético é seu inimigo. E ponto. Não tem meio termo. Então, a tempestade era uma inimiga de quem ia atravessar para o outro lado. O gigante era o inimigo de quem precisava romper através dele. Os leões, a gente olha em todas as etapas dos heróis da fé. Todos eles se posicionaram e aquilo que foi uma afronta em algum momento foi removido. Os leões fizeram jejum diante de Daniel, a fornalha foi superaquecida, mas eles não se queimaram e quem foi lançá-los acabou queimando. Então, assim, em todos os momentos a gente não viu. Eles não falaram, quer saber, já que a gente não está queimando, por que a gente não
Por que a gente não começa a morar no meio dessa fornalha? Somos protegidos, né? É isso. Chega perto. Por que eu não começo a morar no meio da cova dos leões? Por que eu não começo? Por que Davi não morou nos desertos enquanto ele estava sendo perseguido? Por que José não permaneceu para sempre dentro do cárcere? Porque crises são temporárias. Elas não podem ser o nosso lugar de habitação. Você não pode se acostumar com elas. Você não pode desenvolver afeto com elas. Você não pode domesticá-las. Gigantes se levantam para cair. E ponto. As tempestades estão esperando uma voz de comando e ponto. Desertos são lugar de passagem e ponto. A terra prometida, ela foi acessada quando você passou pelo deserto. Mas a terra prometida não era o deserto. O deserto era um caminho que levava para, mas não é o destino final. Então, enfim, se servir para alguém que está ouvindo a gente... Já serviu para mim, mas o Paulo tem uma frase que ele fala que assim, você só vive o que você tolera. Sim. É exatamente isso, você só vive o que você tolera, né? Exatamente. Ou se acostumar com o lugar da luta, se acostumar com os gigantes, ou se acostumar com o deserto, se acostumar com a disfunção, se acostumar com a fornalha, né? Sim. Ou com a cova dos leões, é porque você está tolerando. De alguma forma, aquilo é aceitável por você e você não se posiciona para absorver elementos, né? Seja ajuda, conhecimento, informação, para viver a jornada. E uma outra coisa que eu queria só falar, porque queimou no meu coração e eu acredito que queimou no seu também. Não sei se você discerniu, você falou numa frase que você disse o seguinte, a presença, você falou da presença, né? Quando você citou do que você está escrevendo no seu livro, sobre a presença, eu não sei quantas pessoas vão entender. Se eu tomo uma chave poderosa para mim, a questão é que as pessoas só encontram o recurso para passar por esse desafio na presença. Sim. Você acabou de dizer, olha, a nuvem estava sob a presença, mas ele disse, já edifiquei tanta coisa nesse ambiente, deixa eu ficar aqui nessa estrutura, deixa a nuvem ir. Só que o alimento vinha na presença, né? Assim, a transformação vinha na presença, a cura vinha na presença, o maná vinha na presença, a direção vinha na presença. E essa é a presença que nós não podemos, assim, de forma muito prática, para você que está nos ouvindo, eu não sei qual é o seu nível de relacionamento com Deus, essa presença é você que cria. É você que traz. Atrai. É você que traz. E sabe o que é interessante? Quando a gente traz a presença para dentro de uma crise, a crise não suporta o poder da presença. Você viu isso na história de Paulo e Silas, por exemplo. Eles estão no meio de um cativeiro. E eles estão adorando. Quando a presença invade o cativeiro, ele não suporta. O Bill Johnson fala que a fé é você se apossar da realidade do reino de Deus e colidir isso violentamente com as realidades ao seu redor, porque um reino inferior não subexiste. Então nada mais é do que você trazer esse ambiente de presença para o meio da crise. Tem algo mais glorioso do que no meio de um leito de hospital você começar a fluir na presença. Aquilo ali se começa a fluir nos corredores, daqui a pouco, imagina, você está lá louvando e as pessoas começam a ser tocadas. Por quê? Porque não é sobre a geografia que você está, é sobre que tipo de presença você atrai para aquele lugar. Então, você vê que todos os heróis da fé, eles também tinham uma característica em comum, eles eram adoradores, eles edificavam altares de adoração. Eles tinham um tempo de adoração. Davi era um adorador por excelência. Então, todas as vezes que você atrai a presença para o meio da sua crise, algo sobrenatural vai acontecer. Eu queria terminar com essa mensagem, pastor, assim, de forma muito prática, para quem está nos ouvindo. Como é que se cria um estilo de vida de presença? De forma prática, né? Para quem está nos ouvindo, assim, eu não sei nem o que é presença, estou falando de presença. Que presença é essa? Eu ouvi um louvor. Como é que eu atraio a presença para mim? Como é que eu crio um estilo de vida de caminhar na presença? O Dandu, que esteve com a gente aqui em Alphaville, a gente teve um tempo muito precioso de mesa, de compartilhar o coração. E eu tive a oportunidade de ir lá na casa dele em Jacksonville. Para quem não sabe, o Dandu que é um homem de Deus que foi alguém que liberou muitas ondas de avivamento nas últimas décadas. E ele falou um pouco sobre isso. Ele falou, Fernandes, você precisa criar na sua comunidade de fé uma fome, uma busca até que a presença venha. Então, clame até que a presença venha. E quando a presença vier, você precisa honrar a presença. Então, assim, a gente vê, por exemplo, eu amo o ministério da Beth, eu amo o mover de Deus na Upper Room. Lagoinha é precursora de várias ondas de avivamento. O que a gente está vivendo aqui em Alphaville. E o que você percebe como uma chave, Camila? É você clamar até que ele venha e você honrar a presença dele quando ele estiver no ambiente. Então, nada mais importa quando o Rei da Glória chega no lugar.
Verdade é essa. É isso. A gente teve um culto aqui em Alphaville, um culto 2020, a presença estava tão gloriosa. Nesse dia, inclusive, eu não preguei. A gente, durante o louvor, teve uma pessoa que levantou a muleta e foi curada, daqui a pouco o outro foi batizado. Por quê? Porque a presença ela é suficiente. A gente ensina porque o ensino traz consciência, o ensino ele traz conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará, o ensino aumenta a fé. Agora, não faz sentido ensino sem presença. Não faz sentido construção de igreja se não for pautada no ambiente da presença. Porque tudo que a gente precisa está na presença. A presença carrega milagres, a presença carrega bálsamo, a presença carrega respostas, a presença carrega... é que não existe templo sem presença, e essa presença o Senhor não reservou para o templo, né? Sim. Ele ainda diz, vá para o seu quarto, fecha a sua porta. Eu estarei lá com você. Já que você falou em Gênesis, falando bem rapidinho sobre 3 momentos em que a gente vê esse ambiente da presença. No jardim, a primeira coisa que Deus criou foi um ambiente, né? Depois ele colocou o homem. E o que era o jardim? Nada mais era do que um lugar de encontro. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá, o homem ouvia os passos de Deus caminhando no jardim e ia ter tempo com ele. O jardim era um lugar de encontro. Quando o homem peca, a santidade de Deus, ela mataria o homem, porque ele está agora sujo, ele está em pecado, ele está numa condição de pecado. Então ele é expulso do jardim não só como punição, mas principalmente como zelo. Porque você não pode estar habitando na presença de um Deus santo enquanto você está em pecado. Então o homem ele é expulso, e aí a gente vê um momento em que Deus fala, olha, construa para mim um tabernáculo, porque eu quero habitar de novo. Quero habitar no meio do povo. Então, aquele lugar nada mais era do que um lugar de encontro. Então aqui Deus habitava com o povo, agora Deus está se movendo no meio do povo, mas é um lugar de encontro. Quando a redenção se manifesta, através de Jesus, a nova aliança, ele fala, olha, agora do seu interior fluirão rios de água viva. O que Deus fez? O homem habitava no jardim, agora o jardim habita dentro do homem. O homem estava no lugar da presença, ele estava no lugar de encontro, agora o homem se torna um lugar de encontro. Isso que é mais forte na redenção. Nós nos tornamos um lugar de encontro com Deus. É por isso que quem carrega a vida de Deus, pessoas vão ter encontros com Deus tendo encontros com você. É um testemunho que você vai dar que vai tocar alguém, é uma palavra que você vai liberar que vai tocar alguém. Por quê? Porque você se tornou um lugar da presença. Né? É isso, você se tornou um lugar da presença. A Bíblia chega ao ponto de falar isso, eu acho muito poderoso. Ela diz assim, nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação. Portanto, todas as vezes que vocês falarem reconciliem-se com Deus, é como se o próprio Deus falasse através de vocês. Então, assim, uma coisa que eu recebo muito de testemunho são pessoas que falam, cara, quando você começa a pregar, a sua linguagem, não sei o que é, a sua voz, ela toca. Eu creio que é uma frequência de Deus, porque é uma palavra. Eu tomei posse disso. É isso. E eu tomei posse disso, ô Camila. Quando eu falar, eu quero que seja a voz de Deus que as pessoas vão ouvir. Quando eu falar, eu quero que seja a frequência da voz de Deus que eles vão ouvir. Então eu acredito, tá? Isso é um... Eu acredito que existe algo na frequência da minha voz quando eu falo sobre ele, que quem ouve, ouve como se fosse o próprio Deus falando. A Bíblia fala sobre isso. Quando você disser reconciliem-se com Deus, é como se o próprio Deus falasse através de vocês. Então, a presença é isso. A gente era envolvido por ela, depois a gente foi visitado por ela, agora ela habita dentro de nós. Uau, é tremendo. Isso é muito forte, né? É muito tremendo. E é real, gente, é real. Amém, pastor. Abençoa a vida de quem está nos ouvindo, quem nos ouviu até agora. Amém. Vamos orar. Uma palavra aí de bênção, sobre uma oração, do jeito que vier no seu coração. Amém, amém. E para você que esteve conosco até agora, eu tenho certeza, assim, é com muita humildade, com muito temor ao Senhor, que eu estou saindo daqui muito edificada. Eu disse assim, à vontade, não vou nem esperar a edição, eu já quero ouvir de novo, porque Deus falou muito comigo aqui. Amém. Muito, muito amém. mesmo, assim. E a gente sabe, eu sei quando Deus fala comigo, eu sinto fisicamente aqui, no meu coração, e eu sei que Ele tem algo para fazer em mim, para que depois eu possa contribuir com a vida das pessoas primeiro no meu coração. Então, se o desejo do meu coração é que você deixe queimar o que foi dito aqui, né? Assista de novo, deixa queimar em você. Geralmente a gente termina um podcast e diz assim, compartilha esse vídeo com todo mundo, né? Vai ser canal de bênção e hoje eu queria fazer algo diferente. Amém. Deixa queimar no seu coração. Amém. Deixa frutificar na sua vida. Só depois você vai compartilhar.
Amém. Então, deixa queimar, que isso seja, que esse momento, né, que tudo que o pastor André Fernandes fluiu aqui no Senhor, na própria voz de Deus que ele carrega e que ele passa para todos nós, que você deixe queimar no seu coração. Amém. Que você deixe frutificar, que você deixe gerar transformação, que você deixe realmente gerar aquela assim, eu estava assim, e depois que isso que eu deu do entendimento do que eu ouvi, eu comecei a me comportar assim, e hoje eu já vejo frutos dessa forma. Amém. E depois disso, você vai mandar para todas as pessoas que o Espírito colocar no seu coração, mas não sai disparando esse vídeo agora. Eu quero que você frutifique primeiro na sua vida. Pastor, nos abençoe. Amém. Amém. Mais. Se você puder fechar seus olhos, queria orar Amém. com você, onde você estiver. Pai, eu oro para que a sua presença invada cada casa que está ouvindo esse vídeo agora. Nós cremos que o Senhor não é limitado a tempo. Pessoas daqui a 10 anos vão estar ouvindo esse vídeo e a sua presença vai tocá-las. Eu oro, Jesus, para que o Senhor traga um bálsamo sobre pensamentos acelerados. Eu oro para que o Senhor traga um bálsamo sobre pessoas em crise. Eu oro para que o Senhor nos dê ousadia. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo isso agora e precisam romper. A tua palavra diz que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Jesus, eu oro para que pessoas sejam levantadas no meio das suas crises. Eu oro para que pessoas sejam encorajadas, Pai, a partir dessa palavra. Eu oro para que casamentos sejam restaurados. Eu oro, Jesus, para que enfermos sejam curados. Nós declaramos, como diz a tua palavra, que o Senhor nos ungiu para isso, Pai, para declarar as boas novas, Jesus. O Senhor nos ungiu para liberar cativos, o Senhor nos ungiu para curar enfermos. Nós oramos para que tudo que foi liberado aqui possa gerar testemunhos. Eu oro para que pessoas sejam encontradas agora, Jesus, através dessa oração. Pai, nós abençoamos cada família representada, nós declaramos um tempo de paz, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, o Senhor trazendo uma nova estação de milagres, uma estação de romper sobrenatural. Se existe algum gigante que precisa ser confrontado, se existe alguma tempestade que precisa ser aquietada, eu oro para que pessoas se levantem com autoridade, Jesus, e possam aquietar o vento e o mar, que possam enfrentar o seu gigante. Pai, nós repreendemos toda crise, todo deserto, toda falta, nós repreendemos toda retaliação. A tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, nenhuma palavra maldita se cumprirá. Por isso nós abençoamos, Jesus, cada vida agora que está ouvindo essa palavra. E nós declaramos, tem de bom ânimo, nós declaramos um tempo de romper sobrenatural. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Obrigado, Camila, muito bom. Deus abençoe. Amamos vocês. E usufrua do fruto do que nós recebemos de Deus hoje através da vida do pastor André. Gratidão. Amém.